Boa noite, irmãos. Então, hoje nós estaremos abordando o capítulo 7 de 2 Coríntios. Eu vou pedir para o irmão Fernando, então, estar fazendo a leitura para a gente, por gentileza. Portanto, 2 de Coríntios, capítulo 7. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque, mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contestei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes constritados para arrependimento, pois fostes constritados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quando o cuidado não produziu isto, mesmo que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes está puro neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebestes com temor e tremor, regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Amém. Amém, queridos. Então, aqui é necessário que a gente faça aqui um estudo, fazer uma introdução, na verdade, para a gente entender esse contexto importante aqui que está acontecendo, né? Quando nós estudamos primeiro, 2 Coríntios, aqui estudando, é muito importante a gente entender o contexto, né? Se tratando aqui do capítulo 7 que nós estaremos abordando hoje, algo muito importante aqui acontece, né? No capítulo 7 que nós devemos entender, né? Que é o contexto também, envolve da primeira carta e também da segunda carta. Então, eu vou fazer um pequeno resumo para a gente estar podendo entender aqui o que está acontecendo. Então, como nós já vimos, Paulo fundou a igreja de Corinto, né? Organizou ali a igreja, depois partiu ali para pregar em outros lugares, né? Algum tempo depois ele recebeu então uma notícia que as coisas ali na igreja de Corinto não estavam indo muito bem. E a igreja, ao invés de disciplinar ali um malfeitor, eles estavam na verdade acolhendo o malfeitor. E Paulo escreveu uma carta, né? Que é mencionada em 1 Coríntios no capítulo 5, no versículo 9, onde ele diz para eles não se associarem ali com impuros. E a situação ali, então, não melhorou. E ele recebeu uma comitiva, com uma oferta, inclusive, a ele, e com muitas perguntas também, com muitas dúvidas ali dos coríntios, sobre muitas coisas que Paulo tinha escrito em sua primeira carta. E também, com essa carta, eles trouxeram
muitas notícias também, não tão boas para o apóstolo Paulo. A igreja estava dividida, problemas na ceia, tinha muitos ali que não estavam crendo na ressurreição dos mortos, mas Paulo não podia ir para lá naquele momento. Então, Paulo escreveu uma outra carta. E essa carta é, na verdade, a segunda carta, que é 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, na verdade, foi a segunda carta, onde ele responde sobre diversas questões e dúvidas deles, né? E para tratar de assuntos que Paulo sabia que estava ali acontecendo. A primeira carta, no caso, nós não temos. Ela se perdeu, levando em consideração que a segunda carta é 1 Coríntios. É, é, e, e em 1 Coríntios, Paulo responde às dúvidas dos coríntios acerca da primeira carta. E Paulo também escreve para tratar ali dos problemas que ele ficou sabendo que estava acontecendo em Corinto, né? Foi, como nós já estudamos, 1 Coríntios, uma carta muito prática. Mas, mesmo depois dessa carta, o problema ainda continuou sem solução. E Paulo fez uma visita a eles para tentar ali resolver os problemas. Só que essa visita ele menciona em 2 Coríntios, como nós já vimos, como uma visita que foi muito dolorosa a ele. Isso porque falsos apóstolos ali tinham se infiltrado em Corinto, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não era de Jerusalém como os demais, que Paulo pregava contra as leis de Moisés, pregando ali essa tal de justificação pela fé, sem as obras da lei, e que ele não tinha andado com Jesus como os demais apóstolos, né? Que ele era, na verdade, um grande aproveitador. Então, quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou um ambiente ali de grande hostilidade para com ele. Por isso que ele menciona essa visita como a visita triste. Foi uma visita muito dolorosa. E por isso que ele disse no início do capítulo 2, como nós estudamos, que ele não queria voltar para lá em tristeza. Foi uma visita realmente muito triste. E Paulo saiu ali extremamente magoado com a recepção deles. Então, diante disso, Paulo, ali determinado a não ter com eles mais uma vez em tristeza, escreveu uma outra carta. E essa que foi, na verdade, né, a terceira carta, que é a carta dolorosa. E essa carta ela é mencionada no versículo 3 do capítulo 2, como já estudamos, como já vimos. Essa carta também nós não temos, a tal carta dolorosa. E Paulo ficou em grande expectativa uma vez que ele enviou essa carta e ele não teve mais respostas. E esse é o contexto que nós se encontramos aqui, né? Então Paulo está escrevendo aqui 2 Coríntios, que na verdade é a quarta carta, né? Tá? A gente já falou bastante sobre isso, acho que ficou bem enfatizado, né? É a ordem das cartas, o motivo. Então, eu estou revendo mais uma vez aqui para a gente entender o contexto que está acontecendo aqui, né? Até esse ponto aqui, ele não sabia o efeito que a sua carta severa tinha feito, né? Tinha causado aos coríntios. Até o capítulo 7, aqui nós não temos essa informação. E o que aconteceu aqui no capítulo 7? Tito chegou a ele com a resposta da carta severa. E a notícia foi muito boa. Os coríntios receberam bem a carta severa do apóstolo Paulo. Eles disciplinaram ali a pessoa que estava colocando eles ali contra o apóstolo Paulo. Eles tinham se arrependido e eles continuavam, no caso, amando o apóstolo Paulo, o grande pai da fé deles, né, que tinha ali criado a igreja, fundado a igreja em Corinto. Então, tendo isso em mente, e lembrando que estudamos na semana passada, onde Paulo fala que ele não, para nós não nos colocarmos em julgo desigual com os falsos mestres, os falsos apóstolos que estavam ali tentando se infiltrar em Corinto. Ele ainda diz: retirai-vos, né, deles, né? Separai-vos. Assim Deus estará com vós, se fizestes isso. Foi como nós terminamos justamente o capítulo 6. E assim, com isso em mente, ele começa aqui no versículo 1.
exortando eles a se purificarem de toda a impureza, para eles se aperfeiçoarem no temor do Senhor. E no versículo 2, ele diz para os coríntios acolherem ele. E ele diz o porquê. Na verdade, ele diz três coisas que nós vemos. Uma, porque ninguém tratamos com injustiça. Dois, né? Ninguém corrompemos. E a terceira, que ninguém exploramos. Aqui, óbvio, que ele estava trazendo os coríntios a uma reflexão, para eles compararem as atitudes que ele sempre teve para com eles, em contraste com as atitudes dos falsos apóstolos ali, que estavam fazendo, né, tratando Paulo com injustiça, tentando colocar a igreja contra Paulo e difamando Paulo, né? E Paulo diz: eles me difamam, mas eu não faço o mesmo. Eles estavam corrompendo, né, vocês, falando mentiras, pregando um outro evangelho, falando que Paulo pregava contra a lei de Moisés. Eles estavam corrompendo eles. E Paulo não fazia isso. Ele não corrompia eles, pelo contrário, ele pregava as verdades de Deus com fidelidade. E ninguém exploramos, né? Outra coisa aqui que eles estavam acusando Paulo de fazer, que Paulo era um aproveitador, que estava se aproveitando deles. E, na verdade, quem estava fazendo isso eram os falsos apóstolos, né? Se aproveitando ali deles. E, na verdade, né, Paulo nunca levou nenhuma vantagem de nada. Pelo contrário, nós temos estudado até aqui que Paulo, na verdade, só levava pancada, grandes sofrimentos, né, que o apóstolo Paulo passava. E Paulo diz no versículo 3 que não estava falando essas coisas para condenar eles, mas porque era necessário que ali eles soubessem, né, e não fossem ingênuos, né? Mas morremos e vivamos juntos por essa verdade. Irmãos, quando há difamação, né? Onde há difamação, onde há má intenção, isso sempre deve ser repudiado dentro da igreja. Às vezes, o problema é que essas coisas acontecem dentro da igreja, podendo até gerar divisões, e as pessoas se calam. E se calam por dois motivos. Um, porque elas consentem com aquilo, ou porque não têm coragem de se manifestarem. E Paulo diz para juntos morrermos e vivemos pela causa de Cristo, vivendo e morrendo, que façamos juntos. Olha a unidade, né? Em unidade e não em divisão. Aí eu posso perguntar, está tendo divisão na igreja. Em que lado? Como saber o lado certo ou o lado errado? É muito simples, meus queridos. Os que estão na linha cristocêntrica, que o apóstolo Paulo prega, os que apontam para Cristo em tudo e se sujeitam totalmente às verdades do Evangelho. Por isso, nós devemos estar atentos e não cairmos no papo de pessoas que não estão motivadas pela linha cristocêntrica, né? Que é a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia é o que nos diz o que é certo e o que é errado. E nós devemos estar afiados, né, na palavra de Deus. No versículo 4, aqui Paulo nos mostra que mesmo ter acontecido o que aconteceu, mesmo os coríntios estando ali, caindo na conversa dos falsos apóstolos, a ponto deles quase caírem no papo deles ali, né? Nesse sentido, era a fraqueza de Paulo. Isso abalou muito ele. Mas mesmo assim, ele se gloria neles. A atitude de Paulo é muito interessante. Ainda era positiva para com eles. E mesmo todas as injúrias, calúnias, difamações que machucaram muito o apóstolo Paulo, ele se sentia confortado, né? E aqui, como o texto diz, com grande júbilo, com grande alegria. Isso porque tinha um motivo. Eu digo isso, meus queridos, até muitas vezes, por experiência. Quando tem divisões na igreja, difamações, e o povo de Deus pode até ficar abalado, mas isso às vezes é necessário. O Senhor Jesus nos diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão. A sua palavra
que é a verdade contra a mentira. A palavra de Deus faz a separação, de forma que os que estão na linha cristocêntrica, eles ficam firmes na linha cristocêntrica. Muitos, na verdade, não ficam, né? Dividem, seguem as suas próprias ideias, deixando, às vezes, a igreja. Mas o povo de Deus, que ama Ele verdadeiramente, os que Deus escolheu para esse fim, vão ficar firmes e vão aprender com a situação difícil e vão caminhar mais firmes. No versículo 5, vemos que Paulo estava totalmente triste ali com a situação na igreja de Corinto. E ele foi ali então para Macedônia, que é o norte ali, né? O norte da Grécia, sendo que a Caia é o sul, e Corinto fica bem no extremo sul, no caso. E ali ele esperava se encontrar com Tito, para receber as notícias de como estava a situação ali em Corinto. E vemos aqui que no versículo 5, a condição do apóstolo Paulo. Ele estava cheio de temores. Por dentro ele não teve alívio nenhum. Extremamente preocupado se os falsos apóstolos ali tinham pervertido a mente dos coríntios. E eles ele estava preocupado se eles estavam já negando as verdades do evangelho e se eles não mais confiavam nos ensinamentos que Paulo tinha transmitido. Aqui, meus queridos, um ponto crucial. Se eles negassem o apostolado de Paulo, eles estariam negando o evangelho que foi confiado a Paulo pelo próprio Senhor Jesus. Aqui um exemplo. Se alguém prega Cristo e está tentando levar os irmãos a estarem com Cristo, e vamos supor que alguém dentro de qualquer igreja tenta difamar ou distorcer o que um pastor que prega o evangelho com fidelidade. E isso, obviamente, meus queridos, pode ser checado. É simples, a gente pode analisar à luz da Bíblia se alguém é fiel ou não é fiel. E se alguém tenta difamar um pastor que prega com fidelidade, as implicações são grandes. Porque se eu conseguir difamar e distorcer o evangelho que um pastor fiel prega, a pessoa que está fazendo isso está negando o próprio evangelho e está ridicularizando o evangelho. E há uma grande implicação nisso. E Paulo, que pregava o evangelho com fidelidade, estava preocupado com essa situação. Muita coisa aqui estava em jogo. A vida espiritual da igreja estava em jogo. Porém, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7, Deus conforta os abatidos, né? E nos consolou. Nos consolou aqui é muito fácil de atender no plural. Muitos irmãos que estavam envolvidos, muitos não concordavam com o que estava acontecendo em Corinto e reportavam ao apóstolo Paulo. Nós aqui também éramos irmãos de outras igrejas que estavam preocupados, né, com a situação toda que estava acontecendo, né, no versículo 6, né, não no 7, desculpa, né, que eles nos conforta, né, nos consolou. Então, muita coisa estava em jogo ali, e muitas pessoas que estavam envolvidas, né. E agora, quando Paulo diz que por mais que foi angustiante toda essa situação, mas que ele se gloriou neles. Ele viu a situação de uma forma positiva. No versículo 7, vemos o porquê. Olha que coisa linda aqui, irmãos. O versículo 7 é uma coisa maravilhosa. O que aconteceu após toda essa confusão? Olha que lindo isso, meus queridos. Olhem a notícia que Tito trouxe, que deixou o apóstolo Paulo aliviado e confortado. Tito diz que eles estavam com saudades do pai da fé deles, de Paulo. Tito ainda diz que eles choraram por quase terem sido enganados e ficarem contra o apóstolo Paulo. Eles tiveram remorso, uma indignação, como assim quase ficamos contra o apóstolo Paulo? Né? Eles estavam sendo convencidos por falsos apóstolos ali, mas eles entenderam tudo. Eles entenderam tudo que Paulo fez
né? Tudo que Paulo sofreu, eles entenderam. Que Paulo era um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Como que a gente, como que a gente quase caiu na conversa desses apóstolos. E eles choraram. Vemos aqui a palavra na minha tradução, pranto. Tito diz que eles ficaram em pranto. E Tito ainda diz que eles ainda tinham muito zelo pelo apóstolo Paulo. E isso, obviamente, encheu o apóstolo Paulo de alegria, e toda aquela angústia que ele estava se sentindo se foi. Versículo 8 é muito interessante. Paulo diz: ainda que eu tenha escrito a carta severa para vos alertar, ainda que eu fui severo, eu não me arrependo de ter falado a verdade a vocês. Paulo correu o risco deles terem se afastado dele por falar a verdade de uma forma firme. Mas um verdadeiro pastor como Paulo fala a verdade sem se preocupar com números ou com as pessoas. Ele se importa mais com a verdade, com o que Deus acha. Por isso é necessário. O verdadeiro homem de Deus não deve nunca querer agradar homens, mas agradar Deus em primeiro lugar. Como o próprio apóstolo Paulo diz, quis eu agradar homens, né? Se quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. E olha que Paulo balançou, meus queridos. Se nós olharmos o texto bem aqui, olha que interessante. Paulo diz que não se arrependeu, embora ele se arrependeu. Olha que interessante isso. Sabe o que significa aqui? Paulo pensou em voltar atrás. Ele teve dúvidas. Será que eu deveria ter enviado essa carta tão severa a eles? Paulo teve dúvidas. Mas Deus mostrou a ele que ele não deveria voltar atrás. Por isso, ele não voltou atrás e não se arrependeu. Lição aqui muito importante, meus queridos. Até o apóstolo Paulo teve dúvidas e receios. Ele era um homem. Nós também temos e teremos. Mas nós devemos sempre fazer o que é correto. E pregar a verdade, meus queridos irmãos, doa a quem doer. Devemos ser extremamente zelosos como o apóstolo Paulo e sempre pregar as verdades do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o efeito aqui de pregar a verdade foi uma igreja contristada, aquebrantada e arrependida. Olha que coisa maravilhosa. Se Paulo tivesse negociado o evangelho, o efeito seria outro. A igreja não teria se arrependido. Se Paulo não tivesse falado a verdade a eles de uma forma severa, eles não teriam crido, né? Eles teriam, na verdade, crido no erro e não no evangelho. Eles teriam, na verdade, não crido no evangelho, e o evangelho na igreja de Corinto teria sido deturpado e distorcido, né? E Paulo diz isso no versículo 9, que foi necessário que eles ficassem contristados, desculpa aqui, ficassem tristes por um tempo, para que Deus ali, o Espírito Santo, gerasse neles o arrependimento. Deus age através da verdade, meus queridos irmãos, porque Ele é a verdade. Se permanecermos na verdade, nós permanecemos nele. Mas se nós não falamos a verdade, nós somos infiéis e a verdade não está conosco. E o próprio Deus não estará conosco. Para que da nossa parte vocês não sofram o dano. Paulo está dizendo para que vocês não entrem no engano. Versículo 10, Paulo fala do arrependimento que vem de Deus, que gera mudança de vida para a salvação, que em contraste com a tristeza do mundo, que gera, na verdade, não arrependimento, mas um desânimo e um peso, e acaba fazendo a pessoa desistir e morrendo espiritualmente. É muito interessante, muito importante a gente entender isso, meus queridos. Quando nós nos arrependemos de algo errado, ficamos tristes por errar contra Deus. Essa é a atitude correta.
Quando ficamos tristes pelo que fizemos e não mudamos de vida, isso não é um arrependimento genuíno. Não existe arrependimento genuíno sem mudança de vida. Devemos tomar cuidado com isso. Se não nos arrependemos, né? Ou melhor, se nos arrependemos, mas não mudamos o nosso procedimento, tem alguma coisa de errado. E se a pessoa não tomar cuidado, ela pode nunca vir se arrepender genuinamente e morrer espiritualmente. Então, meus queridos, às vezes nós temos uma sensação, eu me arrependi, me senti mal. O sentir mal, às vezes, não quer dizer que você realmente se arrependeu. Porque se você se sentiu mal apenas e falar, então eu acho que eu me arrependi, eu me senti mal, então tá tudo certo. Mas você não mudou de vida, você não mudou o procedimento, você não se arrependeu genuinamente. Porque o arrependimento genuíno, ele é seguido da mudança de vida. E é preciso que nós venhamos a mudar. E aqui nós vemos que o contexto, eles mudaram, eles choraram, se aquebrantaram e viram as coisas de forma diferente. Isso é mudança. Você mudou totalmente a forma de pensar e corrige o que o que está errado, né? E nós devemos sempre pensar dessa forma. Sempre dessa forma. E no versículo 11 vemos que a carta severa causou os efeitos que deveriam ter causados. E Paulo ficou feliz, de forma que o pranto deles, o zelo deles, todas essas coisas que Tito relatou a Paulo, ali testificaram e confirmaram que eles estavam inocentes sobre esse assunto. E que eles receberam bem a carta severa de Paulo, que de uma forma dura chamou eles ao arrependimento, a se arrependerem, a não cair, né, em divisões de pessoas. Versículo 12, Paulo diz que o intuito da carta severa não foi para que estavam ali colocando a igreja contra Paulo, e nem por causa de quem sofreu. No caso, algumas pessoas que estavam sendo influenciadas pelos falsos apóstolos. Mas ele escreveu para que toda a igreja pudesse reconhecer o erro, e que eles estavam cometendo ali contra Paulo, para que todos estivessem ali reconhecendo esse erro e que o evangelho fosse confirmado na igreja toda. Olha aqui, ele vê o big picture, né, Paulo? O cenário completo. Não era para um, para outro específico, era para todos. Era para toda a igreja ter consciência. E isso com o intuito que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não fosse negligenciado e distorcido. E para que Deus fosse glorificado através do arrependimento de todos ali e que todos soubessem a verdade. Era muito importante e muita coisa estava em jogo. Versículo 13, Paulo diz que o que mais se alegrou de toda essa situação foi Tito. Irmãos, eu fico imaginando, aqui é uma coisa fantástica, eu fico imaginando esse encontro do apóstolo Paulo com Tito nesse momento aqui. Paulo todo apreensivo ali, todo pensativo, preocupado com os filhos da fé dele, com a igreja de Corinto. Toda essa situação trouxe ali uma grande angústia ao apóstolo Paulo. E Tito, né, chega irradiante. Calma, Paulão. Eles ainda amam você. Eles ainda amam o pai da fé deles. Eles choraram, Paulão, eles choraram muito por causa dessa situação. E eles mostraram um grande zelo por você. Eles ainda têm um zelo muito grande, um carinho muito grande por você, Paulo. Eu fico imaginando essa conversa, irmãos. Que conversa maravilhosa que deve ter sido. Que grande alívio que Tito trouxe ao apóstolo Paulo. E Paulo, aqui no versículo 13, nos diz que o fato deles ter recebido a boa notícia, ele ficou ainda mais alegre por ver Tito irradiante, cheio de júbilo. É a igreja do Senhor unida e feliz porque o bem, a verdade prevaleceu na igreja toda. Isso foi algo maravilhoso, meus queridos irmãos, e deve ser
assim. A verdade deve sempre prevalecer na igreja e os irmãos devem torcer para isso. Os irmãos devem se alegrar quando a verdade está sendo pregada. Os irmãos estão recebendo a verdade do evangelho. Nós devemos estar como Tito, irradiantes e aliviados, porque Deus tem feito a obra e os irmãos têm recebido o evangelho com fidelidade. Versículo 15. Versículo 14, na verdade, Paulo não se gloriou deles, né? Tipo assim, né? Querendo acusá-los, né? Ele diz ali, tipo, ele viu Tito e ele não quis ali dizer ali, ó, viu Tito? Eles estavam errados, viu? Eles tinham que aprender a lição. Eu mandei aquela carta severa porque eles tinham que aprender. Não foi essa a atitude do apóstolo Paulo, de apontar os dedos para eles. Foi, na verdade, uma atitude de exultação. Notem bem aqui, exultação. Não foi de apontar os dedos, mas de alegria que um pai espiritual ali teve de ver os filhos se voltando ao evangelho e se arrependendo. É bem interessante aqui a atitude do apóstolo Paulo. Nós não devemos apontar dedos também, irmãos, ou ter esse tipo. Quando tem um engano dentro da igreja, a nossa atitude deve ser como o apóstolo Paulo. Não de ir lá apontar o dedo, ele tem que saber a verdade, tem que... Não é dessa forma, irmãos. Mas com amor, exortando, como Paulo escreveu, às vezes de uma forma firme e severa, sim, mas esperando que eles se arrependam. E a atitude não deve ser de apontar dedos, uma vez que isso acontece, mas de se alegrar. A igreja se alegra quando um erro, né, a pessoa que está no erro, ela se arrepende. Essa deve ser a nossa atitude. Hoje nós vemos, irmãos, que as pessoas às vezes erram, ou caem, seja num pecado, ou caem num engano, e depois que ela vem desse engano arrependida, os irmãos começam a apontar dedo e é um motivo para a pessoa cair mais ainda. Quando nós fazemos isso, na verdade, nós às vezes derrubamos um irmão que já até se arrependeu. E Paulo diz que a atitude não deve ser essa, de apontar dedos. Ele se arrepender, eu devo me alegrar com isso. A igreja deve se alegrar com a situação e nunca apontar dedos. Uma lição aqui muito importante para nós. E no versículo 15, vemos Paulo mais uma vez usando a palavra grega splanchina aqui, né? Que, como já vimos, fala dos membros superiores ali, de coração principalmente. E aqui usamos a palavra afeto, né? Isso porque a população grega ali dos dias do apóstolo Paulo consideravam os órgãos internos, principalmente os superiores, para se referir a um grande amor. Como, por exemplo, nos nossos dias também, como nós falamos, quando uma pessoa faz algo com grande amor, nós falamos que foi feito do coração, né? Essa foi do peito, essa foi do coração. É uma coisa parecida. E aqui, Paulo coloca o estranhável afeto de Tito no superlativo. Ele crescia mais e mais. Este termo afeto aqui denota o mais profundo amor que alguém pode expressar pelo seu próximo, pelo semelhante. E aqui é como Paulo está dizendo. No versículo 16, meus queridos, de uma forma bem objetiva, para nós terminarmos, e a confiança de Paulo aqui neles foi restaurada. Apesar de muita angústia que o apóstolo Paulo, muito zelo, muita confusão que estava acontecendo, falsos apóstolos ali, uma pessoa especificamente ali também trabalhando contra o apóstolo Paulo, todo aquele contexto de problemas que nós vimos na primeira carta também que Paulo tratou, muitos problemas, e aqui nós vemos uma igreja contristada, uma igreja que não virou as costas ao apóstolo Paulo, de forma que Paulo agora podia ter plena confiança neles, porque eles estavam mais maduros com tudo o que havia acontecido. Bem, meus queridos, então agora nós passamos para tirar as dúvidas, né? Vamos ter o nosso encontro. Eu vou pedir então para o Charles terminar o estudo, né, a gravação, e depois nós faremos uma oração e vamos ter o nosso bate-papo como de sempre, tá? Para tirar dúvidas, para conversarmos.
ok? Então pode terminar a gravação, por gentileza.